Câmara é notícia. Bom dia, hoje é quinta-feira, 6 de março de 2025 e começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Desbloqueio dos recursos do orçamento conhecidos como restos a pagar já pode ser analisado pelos deputados. Comissões terão que votar indicações de líderes para emendas orçamentárias. Parlamentar sugere a criação de um cadastro nacional de doenças raras. Projeto que desbloqueia recursos do orçamento conhecidos como restos a pagar já pode ser analisado pelos deputados. Confira com o repórter Antônio Vital. Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que autoriza o uso de recursos do orçamento bloqueados desde 2019. A proposta libera os chamados restos a pagar, dinheiro que deixou de ser usado ao final de cada ano e por isso foi bloqueado. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, que é a lei que determina como o dinheiro do orçamento pode ser usado, proibiu o uso dos restos a pagar não utilizados até dezembro do ano passado. O projeto que libera o uso desse dinheiro foi apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, e já foi aprovado pelo Senado no final de fevereiro. Na Câmara, recebeu regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário sem passar pelas comissões permanentes da Casa. O regime de urgência foi pedido pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, que defendeu a medida. Todos os ministérios pedem a aprovação deste PLP. Portanto, é muito importante a aprovação dessa urgência e, evidentemente, cabe ao presidente colocar em votação na hora certa. É um esforço nosso governo, para dar velocidade na liberação dos recursos que estão colocados nos chamados restos a pagar. O relator da proposta no Senado, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, disse que, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, o impacto da liberação desses recursos seria de, no máximo, 4,6 bilhões de reais. O texto aprovado pelo Senado permite o uso até o final de 2026 dos recursos bloqueados dos orçamentos de 2019 a 2024. Essa prorrogação vai valer apenas para obras ou compras que já foram licitadas ou convênios ainda não suspensos e não poderão ser usados para obras sob investigação ou indícios de irregularidades. Apesar de aprovado de maneira simbólica pelo plenário da Câmara, o regime de urgência para a proposta foi criticado pela deputada Thalíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro. Ela disse que os restos a pagar vão permitir o uso de recursos de emendas parlamentares pouco transparentes. Todos nós entendemos que o retorno das obras públicas ele é fundamental. Ele mobiliza a economia, evita o desperdício de dinheiro público. Então nós queremos que as obras paradas sejam retomadas. Mas nós entendemos que isso não pode ser feito reativando o recurso do orçamento secreto. Bilhões das emendas de relator e das emendas de comissão que não têm transparência, rastreabilidade e, por isso, não são um bom e correto uso do dinheiro público. Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que autoriza o uso de recursos do orçamento bloqueados desde 2019. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Comissões terão que votar indicações de líderes para emendas orçamentárias. Em entrevista ao jornal Painel Eletrônico, o deputado Cláudio Cajado, da Comissão Mista de Orçamento, falou sobre esse processo. Entenda com a repórter Silvia Munhato. Pelo acordo entre os poderes sobre as regras de execução das emendas parlamentares ao orçamento, as comissões da Câmara e do Senado terão que votar as indicações de repasses de recursos que serão feitas pelos líderes partidários para que as chamadas emendas de comissões possam ser executadas este ano. Isso deverá acontecer logo após a votação do orçamento de 2025, que começa no dia 11. Para isso, também será preciso esperar a eleição dos novos presidentes das comissões. Os partidos escolhem quais colegiados têm interesse a partir do tamanho das bancadas. Eles ainda indicam os nomes dos presidentes das comissões escolhidas, mas nem sempre há uma identificação total entre o presidente e o partido. De acordo com o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, isso pode se tornar um problema em relação às emendas de comissões. Muitas vezes, a atitude do presidente não está de acordo com o partido que o indicou. Isso tem causado alguns problemas. Então, vai se estudar uma possibilidade de alteração regimental para que essa questão, ou seja, as posições partidárias que o partido indica dentro do colegiado, Câmara dos Deputados, ela possa estar em consonância com os princípios estatutários daquele partido. Assim que for votado o orçamento, os líderes de partidos terão que reunir suas bancadas e fazer as propostas de indicações para as comissões.
Pela lei complementar que regulou as emendas, as comissões terão 15 dias para votar essas indicações com registro em ata. As indicações deverão ser feitas para programas votados pelas comissões no ano passado, sendo que 50% do valor é programado para a área de saúde. Cajado, que faz parte da Comissão Mista de Orçamento, diz que gostou do novo acordo feito entre os poderes sobre as emendas orçamentárias, mas que ainda ficaram algumas dúvidas sobre o que seria o caráter estruturante das emendas de bancadas estaduais. Ele acredita que o repasse de recursos para vários hospitais em uma região é tão importante quanto fazer a obra de um único hospital. Sobre as emendas de transferência direta para municípios, as chamadas emendas PIX, Cajado afirma que foi importante o questionamento do Supremo Tribunal Federal sobre a sua transparência e fiscalização, mas o deputado acredita que essas emendas precisam permanecer, porque elas eliminam o que ele chamou de entrave burocrático anterior, quando só havia a possibilidade de convênios. Quanto ao total das emendas parlamentares ao orçamento, em torno de 50 bilhões de reais, Cláudio Cajado afirma que não acha alto valor e que os parlamentares têm o direito de fazer essas indicações. Eu penso que você colocar quem não foi eleito, ou seja, um ministro de Estado ou os secretários estaduais, com a decisão de liberar aqueles recursos exclusivamente, sem que haja participação de quem foi eleito democrática e espontaneamente pelo voto popular, também é injusto. Então eu penso que a execução orçamentária deva ser compartilhada. O ministro Flávio Dino, relator das ações sobre emendas parlamentares no STF, tem dito que o mérito dessas ações ainda será julgado pelo tribunal. Portanto, as questões sobre o tamanho das emendas dentro do orçamento ainda serão debatidas na Corte. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Parlamentar sugere a criação de um cadastro nacional de doenças raras para ajudar o sistema de saúde a identificar as necessidades de cada região em relação ao atendimento dos pacientes. Entenda com a repórter Karen Santin. O último dia de fevereiro chama a atenção internacional para mais de 300 milhões de pessoas no mundo afetadas por doenças incomuns. É o Dia Mundial das Doenças Raras, criado em 2008 pela Organização Europeia de Doenças Raras. O Ministério da Saúde inclui nessa classificação doenças que atingem até 65 em cada 100 mil pessoas. São quadros difíceis de diagnosticar, porque abarcam uma série de condições com sintomas muito específicos e variáveis. Por isso, não se sabe ao certo quantas dessas síndromes existem. A estimativa da Organização Mundial da Saúde, OMS, é de que existam mais de 6 mil doenças raras diferentes no mundo todo. Pensando em facilitar o atendimento dessas pessoas nos sistemas público e privado de saúde do Brasil, o deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, falou em entrevista à Rádio Câmara sobre a necessidade de um cadastro nacional de doenças raras. Ele lembra que um registro desses pacientes ajudaria a identificar as necessidades de diferentes locais do país, já que fatores ambientais também podem contribuir para a manifestação desses quadros, além de fatores genéticos. O cadastro, ele vai nos ajudar em tudo isso. O governo federal vai conseguir saber que dentro do Brasil nós vamos ter tantas pessoas em tantas regiões que são diagnosticadas com tais doenças e nós vamos conseguir trabalhar não só com tratamento, mas também com a possibilidade do acompanhamento para que essas pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. Outra questão tratada foi a ampliação da quantidade de doenças abarcadas pelo teste do pezinho, feito em bebês recém-nascidos. Chegar ao total de 50 doenças testadas com esse exame nas redes públicas de saúde em todo o Brasil é um compromisso assumido por lei desde 2021. Porém, não há previsão de quando esse processo estará finalizado em todos os estados. O deputado Lucas Redecker destacou que acelerar as fases de ampliação é importante porque o diagnóstico e tratamento precoce são cruciais em casos de doenças raras. Ele citou o exemplo da atrofia muscular espinhal, AME, que é tratável, mas para evitar os sintomas mais graves, a medicação precisa ser iniciada até 2 anos de idade. Muitas vezes uma criança começa a se desenvolver e tem um desenvolvimento atrasado, a mãe leva no pediatra, no posto de saúde, até tu diagnosticar que aquela pessoa tem uma doença rara, ela já passou por vários médicos e daqui a pouco já é tarde para que possa buscar um tratamento. A OMS estima que 70% das doenças raras se manifestam durante a infância. O deputado Lucas Redecker comenta que a testagem custa menos ao sistema de saúde do que o tratamento de casos não diagnosticados. Isso é caro ou isso é barato? Isso é baratíssimo. Porque quando tu não tem diagnóstico, aquela família, aquela criança, ela vai sendo empurrada de médico em médico, ela vai fazendo diversos tratamentos sem muitas vezes saber o que é, ela vai ser internada por diversas vezes e isso vai custar para os cofres públicos. A estimativa do Ministério da Saúde é que cerca de 13 milhões de brasileiros convivem com algum tipo de doença rara hoje. Da Rádio Câmara de Brasília, Karen Santin. Movimentos sociais se organizam para a COP30
e cobram recursos para reduzir impactos das mudanças climáticas sobre populações mais vulneráveis. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o seminário sobre o tema e tem mais informações. A busca de recursos efetivos para as comunidades vulneráveis se adaptarem às mudanças climáticas será uma das prioridades dos movimentos socioambientais na COP30, a conferência da ONU prevista para novembro em Belém do Pará. O tema foi debatido na Câmara dos Deputados durante seminário conjunto da Frente Parlamentar Ambientalista e do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. A meta é mudar o histórico negativo dessas cúpulas climáticas, segundo Pedro Ivo Batista, coordenador do Fórum e da Associação Terra Azul. Todo mundo sabe que o primeiro acordo de clima foi na Eco 92. De lá para cá foram 29 COPs. E eu não vou usar meias palavras. Todas um grande fracasso do ponto de vista das comunidades e das populações que sofrem nesse planeta. Então, a primeira grande tarefa de todos nós é pelo menos refletir as reivindicações dos movimentos sociais e da sociedade civil. Representante da Waverly Street Foundation, Marina Marçal, disse que um dos desafios da COP30 será a ampliação dos recursos internacionais destinados à adaptação ao aquecimento global. Ela lembrou que promessas anteriores não saíram do papel e que os efeitos são sentidos na pele da população mais vulnerável. Precisa consertar esse déficit aí de 387 bilhões que a gente deveria ter no mundo para poder ajudar os países em desenvolvimento a lidar com as mudanças que já estão em curso, né? A gente está falando no ônibus cheio, no calor, sem ar-condicionado, as populações negras que vivem nas favelas têm tido suas encostas levadas no período de chuva, a questão do esgoto, e a gente sabe muito bem que a população que está vulnerável a esses eventos extremos, a maioria delas tem um perfil racial e de gênero muito bem definido. Também houve críticas à execução orçamentária de programas de gestão de risco e de desastres e à dificuldade de acesso dessas populações a recursos que já estão disponíveis no Brasil. Integrante do Grupo de Trabalho Amazônico, Adilson Vieira, explicou que o Fundo Amazônia, por exemplo, tem uma gestão centralizada que tende a beneficiar grandes organizações e projetos de infraestrutura em detrimento de pequenas comunidades. Segundo ele, é preciso privilegiar o conhecimento tradicional daqueles que entendem as particularidades de seus territórios e já desenvolvem soluções ambientalmente sustentáveis. Vieira elogiou o modelo inclusivo e transparente do Fundo Casa Socioambiental, que existe desde 2005. É o que representa hoje um modelo descentralizado, mais alinhado com as necessidades das comunidades locais. É um fundo voltado para o financiamento de iniciativas de adaptação e conservação em comunidades de base, povos indígenas, comunidades tradicionais, pequenos agricultores. E a característica do Fundo Casa é priorizar as soluções locais, que promove a autonomia das comunidades na execução dos seus projetos de adaptação. O Brasil conta com o Plano Clima, que prevê ações de mitigação e de adaptação aos efeitos do aquecimento global. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, alertou sobre a complexidade do atual contexto de conflitos políticos e internacionais, mas aposta que a justiça socioambiental será um dos legados da COP30. São muitos desafios, a dificuldade que a gente tem aqui para fazer o enfrentamento de que ela seja uma conferência com participação popular, que as comunidades sejam ouvidas, mas eu acho que talvez a gente tenha a grande oportunidade de fazer com que essa conferência seja um marco nessa luta toda que nós precisamos enfrentar. A Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas anunciou uma reunião com representantes de comunidades negras rurais de 13 países em março, a fim de articular uma COP quilombola. Entre os desafios estão valorizar o conhecimento tradicional e facilitar o entendimento das decisões climáticas para quem está nos territórios. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Agora às 7h43 a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Câmara é notícia. Rádio Câmara. A gente ouve e fala de democracia. A Casa do Povo é também a casa de todas as artes. Conheça o Centro Cultural Câmara dos Deputados, preservando a memória e a história do Poder Legislativo, promovendo a cultura e a produção artística. Centro Cultural Câmara dos Deputados. Educar para mudar.
Rádio Câmara, a gente ouve o cidadão. Câmara é notícia. Vencedor do Oscar, filme Ainda Estou Aqui, inspira a procura por informações sobre o deputado Rubens Paiva e sobre a ditadura militar. Saiba mais com a repórter Silvia Munhato. O sucesso do filme brasileiro Ainda Estou Aqui fez com que muitas pessoas buscassem informações sobre o período da ditadura militar entre 1964 e 1985, e especificamente sobre o deputado Rubens Paiva, do PTB de São Paulo, morto pelo regime após ser levado de casa em 1971. A história da família de Paiva após o desaparecimento, principalmente de sua esposa Eunice Paiva, é retratada no filme. Paiva assumiu como deputado em 1963 e foi cassado em 1964. Em 2014, após a denúncia pela Comissão da Verdade de que sua morte foi promovida pelo Estado brasileiro, a Câmara inaugurou um busto de Paiva, que está hoje em um espaço entre as comissões da Casa e o plenário. Após o filme, os funcionários notaram que o interesse pelo homenageado também aumentou, com selfies e até flores. Para o deputado licenciado Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, autor da homenagem em 2014, o busto serve como inspiração permanente. E esse busto foi inaugurado nessa casa como uma lembrança de um lutador pela democracia e uma luz para todo momento em que esse país estiver vivendo riscos autoritários, ele possa nos inspirar e nos iluminar. O escritor Jason Técio, autor do livro Segredo de Estado, o desaparecimento de Rubens Paiva, afirma que o deputado fez um trabalho rigoroso como relator de uma CPI que investigou o financiamento de entidades que atuavam contra os governos eleitos até 1964. Um dos pontos altos do livro são entrevistas com duas mulheres presas no mesmo local em que Rubens Paiva ficou. Uma delas menciona que ele realmente tentou discutir com os torturadores e aí foi duramente espancado. Isso ainda no CISA, né? O CISA era o Centro de Informação do Serviço da Aeronáutica, era o órgão de segurança da aeronáutica para onde o Rubens foi levado inicialmente. Depois dali que ele foi levado para o DOI-CODE. Para o neto de Rubens Paiva, Chico Paiva, é importante responsabilizar as pessoas que mataram seu avô, bem como finalizar tantos outros casos. E agora estamos indo para que o Estado seja responsabilizado e as pessoas que cometeram aquele crime, ou tantos crimes da ditadura, também sejam responsabilizadas, mesmo que postumamente, mesmo que tardiamente, mas que pelo menos fique registrado que aqueles crimes foram cometidos por aquelas pessoas a mando do Estado brasileiro, na época capturado por um golpe militar. O Supremo Tribunal Federal analisa nos próximos dias se a lei da anistia se aplica aos crimes de sequestro e cárcere privado com grave violação dos direitos humanos cometidos durante a ditadura militar. Os casos julgados são exatamente de Rubens Paiva, do jornalista Mário Alves e do militante da Ação Libertadora Nacional, Elber Goulart. A lei da anistia perdoou os crimes políticos cometidos entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Também a jornalista Juliana Dalpiva tem um livro recente sobre as investigações relacionadas ao deputado Rubens Paiva. O título é Crime Sem Castigo, como os militares mataram Rubens Paiva. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Violência política contra a mulher. A prática, infelizmente, dificulta a representação da população feminina nas diversas instâncias de poder. Um projeto que está sendo examinado aqui na Câmara quer mudar essa realidade, como mostra a repórter Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara analisa projeto que amplia a proteção de mulheres contra a violência política. Atualmente, a lei considera a violência política contra a mulher toda ação ou omissão que tenha a finalidade de impedir ou restringir os direitos políticos das mulheres. O projeto do deputado Marreca Filho, do PRD do Maranhão, determina que também será considerada violência política conduta ou omissão que envolvam violência física, sexual, psicológica, moral, econômica ou simbólica que busquem impedir ou dificultar o exercício dos direitos políticos das mulheres. Na opinião da relatora do texto na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Ana Pimentel, do PT Mineiro, garantir a participação política das mulheres é fundamental para assegurar também outros direitos sociais. A abertura de canais de participação na esfera política é de singular relevância para a defesa dos direitos da mulher. Trata-se de uma esfera de atuação de que as mulheres foram historicamente excluídas, logo de uma esfera mais a ocupar como tantas outras. No entanto, há nela uma peculiaridade que a torna especial. É que se joga na esfera política o sucesso ou insucesso de boa parte das disputas referentes a outras áreas da convivência social. Afinal, o ordenamento normativo que organiza o conjunto das relações sociais é decidido politicamente. De acordo com a proposta aprovada, a União, os estados e os municípios, assim como os partidos políticos, deverão criar regras específicas para combater e punir a violência política contra as mulheres. Com isso, segundo afirma Ana Pimentel, os partidos terão de deixar evidente em seus estatutos os procedimentos destinados a punir os próprios filiados que provocarem esse tipo de violência. Ainda conforme o projeto, as autoridades deverão assegurar que as mulheres que sofreram violência política tenham seus direitos restabelecidos de forma imediata, sobretudo no período de campanha eleitoral. Para isso, terão de conferir especial importância às declarações da vítima e aos demais indícios de que houve um crime. O texto determina ainda que quem produzir, divulgar, transmitir ou retransmitir propaganda eleitoral que contenha violência política contra a mulher, especialmente contra candidatas a um cargo político, poderá ter pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Além disso, o agressor ficará sujeito ao pagamento de 150 a 200 dias multa. Pela legislação, o valor de um dia multa varia do equivalente a 1 dia de salário mínimo, atualmente R$ 50,60, a 5 salários mínimos, o que hoje somam R$ 7.590. Caso a violência seja divulgada por meio da internet ou aplicativos de mensagens, a pena será aplicada em dobro. Se aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto seguirá para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. E avança na Câmara a proposta de criação de documento para identificar e assim garantir direitos para pessoas com deficiência. O repórter Antônio Vital acompanha a votação e tem os detalhes. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria a Carteira Nacional de Identificação da Pessoa com Deficiência, um documento de identidade que vai apontar o tipo de deficiência do portador com validade de no mínimo 5 anos. O projeto original, apresentado há mais de 20 anos, previa uma carteira de identidade voltada exclusivamente para pessoas surdas. O texto foi alterado pelo relator, deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, para abranger todos os tipos de deficiência. A carteira de identidade com o registro do tipo de deficiência dará a seu portador todos os direitos previstos em lei, sem a necessidade de apresentar a todo momento documentos comprobatórios. Para justificar a alteração, Amon Mandel contou o caso de Cláudia, amazonense que, devido à falta de um documento desse tipo, tem dificuldades para conseguir benefícios para o filho deficiente. Cláudia é mãe de uma pessoa que tem dificuldades de locomoção, tem epilepsia e que há quase 20 anos tenta exercer os seus direitos e obter o acesso, por exemplo, ao benefício de prestação continuada. Mas quando chega o momento de receber,
o laudo da perícia já venceu. De acordo com a proposta, o documento vai garantir atenção integral e prioridade no acesso aos serviços públicos às pessoas com deficiência. A carteira de identidade será gratuita e será válida em todo o país. Também terá número vinculado ao CPF do portador. A condição de pessoa com deficiência só ficará registrada se houver pedido expresso do portador ou sua família. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, por deputados de todos os partidos. Para o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, a carteira de identidade vai acabar com a necessidade de renovação de perícias para deficiências que são permanentes. Se hoje uma pessoa tem alguma deficiência, como por exemplo um autismo, e recebe o seu diagnóstico, após o diagnóstico, muitos exigem a validade e renovação desse diagnóstico para uma deficiência que é permanente. É por essa razão que esse projeto ele é importante, porque inserir essa informação na carteira de identidade é a certeza que o cidadão brasileiro não vai mais perder tempo entrando no Sistema Único de Saúde, buscando um diagnóstico ou renovando esse diagnóstico. O projeto que cria a Carteira Nacional de Identificação da Pessoa com Deficiência seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. E termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Fique agora com o painel eletrônico na apresentação do jornalista Cláudio Ferreira. Ótima quinta para você. Até amanhã. Câmara é notícia. Rádio Câmara. A gente ouve e toca informação. Olá, ouvinte! Eu sou Mônica Montenegro e te convido para acompanhar comigo Trilha das Artes. Toda semana eu recebo um grande nome da cultura brasileira em um bate-papo sobre sua arte,